glaciais, ocorriam mudanças climáticas e algumas movimentações geológicas. E isso foi fazendo que a humanidade da Terra e os próprios colonizadores tivessem que sair daqui e depois voltar para cá, quando tudo passasse. Então ocorreram muitas reciclagens, muitas mudanças, né, na Terra. Chegou um momento que os Anunnakis, juntamente com outras raças que fizeram parceria com eles, conseguiram vencer a guerra e dividiram a Terra em várias partes, né? Dividiram a Terra em vários blocos e se estabeleceram ali construindo seus impérios. Neste período, muitos dos seres que eram conhecidos como os dimensionais, ou seja, aqueles que estavam em outras dimensões, que eram conhecidos como os anjos, né? Aqueles seres estavam muito mais próximos de Deus, do Criador. Também começaram a se aproximar. Muitos seres divinos, muitos anjos decidiram descer para a Terra. Na condição de deuses, tiveram relações com os seres humanos criados pelos Anunnakis. Da mesma maneira, os próprios Anunnakis, que vieram de outras terras, também se relacionavam com as filhas dos homens, com os humanos da Terra. Daí vem a história dos Nefilins, dos gigantes, dos varões, dos semideuses, desses seres que eram diferenciados dos humanos ordinários da Terra, porque houve essa miscigenação entre estas raças colonizadoras que vinham para a Terra, os Anunnakis, principalmente, e estas raças que vinham do céu, ou seja, de outras dimensões, esses seres divinos, os anjos, né? Neste momento, esses anjos, eles não estavam caídos ainda, eles estavam vindo, faziam algumas coisas aqui e depois voltavam. Então são duas situações. Uma são a chegada dos Anunnakis, aqueles que vieram do céu, porém de outras terras, de outras regiões do sistema Terra, né? Além da borda do primeiro anel. E a vinda dos seres que vinham de outras dimensões para cá. O que aconteceu? Estes seres divinos que vinham para cá era para atuar de uma maneira positiva, diferenciada, para justamente colaborar com a evolução da raça que havia sido criada para trabalhar para os Anunnakis. E ocorreram muitos conflitos com os Anunnakis. Estes que vinham para justamente fazer o trabalho oposto, começaram a criar alianças com os Anunnakis. Ou seja, começaram a perder a consciência. Em vez de virem aqui para ajudar e cumprir com uma tarefa específica que eles tinham lá em cima, eles chegavam aqui, ocorreu um processo de densificação e eles começaram a ficar abalados com a terceira dimensão, ou seja, a própria energia da terceira dimensão, as condições da 3D, geraram uma anomalia e fizeram com que estes seres que vinham do céu ficassem perturbados aqui embaixo. Eles ficaram aprisionados numa ideia ilusória, né, de desejos, de tentações, de sensações, de emoções, coisas que eles não sentiam antes. Eles descobriram, através dos relacionamentos que eles tinham, né, com os humanos da Terra, que eles sentiam coisas e se sentiam poderosos, porque eles eram muito poderosos. Eles tinham poderes, eles desceram com muitas habilidades. E, em vez de ajudar a humanidade, cometeram muitos desvirtuamentos. Fizeram mais o mal do que o bem. Eles perderam a noção de quem eles eram. Caíram realmente. E no momento que eles deveriam voltar, quando eles bateram lá para voltar, a consciência suprema e os seres que estavam lá esperando eles disseram: olha, vocês infelizmente cometeram muitos desvios, geraram um débito com a humanidade e agora vocês precisam regressar. Vocês têm que voltar e corrigir os erros que vocês cometeram. Então, naquele momento, e isso já estamos aí mais ou menos em 13 mil anos antes de Cristo, tá? Um grupo grande de dimensionais foi reunido para descer a Terra na condição de dimensionais, mas eles viriam em compromisso, viriam em missão muito bem determinada. Então eles saberiam que tinham que fazer algo, desceriam para a Terra com um propósito bem definido. Quando esse primeiro grupo desceu, em 13 mil anos antes de Cristo, infelizmente, chegaram aqui, se envolveram com a matéria, densificaram seus corpos, perderam a memória e ficaram perdidos aqui, vivendo completamente fora do que eles tinham que fazer. Chegou um momento que eles perderam o corpo deles, morreram e ficaram presos aqui na Terra. Então eles ficaram presos não porque Deus estava punindo ou porque eles eram do mal, não. E fazia parte do aprendizado deles passar por essa experiência de resgatar a memória, resgatar a consciência e ter o controle aqui na terceira dimensão de toda a sua natureza divina. Não deixar
que a sua natureza divina caísse por uma natureza materialista e ficassem aqui perdidos na ilusão da matéria. Infelizmente, isso aconteceu. Quando o primeiro grupo se desvirtuou, um segundo grupo foi reunido mais ou menos em 6.000 a.C. Um segundo grupo desceu para a Terra. Outros dimensionais se reuniram e vieram para resgatar o primeiro grupo e ajudá-los nesse processo de memória cósmica. E o que aconteceu? O segundo grupo também caiu e perdeu totalmente a consciência, perdeu a memória, se desvirtuou e se juntou ao primeiro grupo e ficaram perdidos aqui na Terra. Um destes relatos que mostra a chegada dos dimensionais, desses anjos, né, desses seres divinos, estão presentes em alguns livros apócrifos que foram encontrados aí na história. Na verdade, não são demônios, não são seres do mal que vieram para cá. Eles são seres divinos e que, chegando aqui, perderam totalmente a noção de onde estavam. Quando os seres dimensionais perceberam que o primeiro grupo e o segundo grupo também estavam aprisionados aqui, em 4004 a.C., um terceiro grupo foi reunido para descer para a Terra. E este terceiro grupo viu que, como já havia acontecido o problema antes, eles falaram, bom, nós vamos ter que criar uma situação para que a gente não esqueça o que a gente foi fazer lá, para que a gente não perca o nosso compromisso. Nós não podemos cair igual o primeiro e o segundo grupo. Vieram com um respaldo, com um acordo que foi realizado com o grupo de dimensionais que ficaria dando o suporte, fiscalizando todo o processo da descida deles, né? Eles desceram com uma biotecnologia chamada de placa, que era um registro, um arquivo, vamos dizer assim, que eles teriam uma placa mesmo, uma placa de pedra, e lá estaria registrado todo o seu compromisso, toda a sua origem, de onde eles tinham vindo, para onde eles deveriam ir, o que eles tinham que fazer aqui, como se fosse um arquivo pessoal no qual nós teríamos o nosso livro da vida, que está citado na Bíblia. O livro escrito em pedra. Todos os escolhidos deveriam encontrar e acessar. E quando isso acontecesse, eles iriam relembrar o compromisso deles. E juntamente com a placa, esses dimensionais que desceram tinham um símbolo na testa, uma simbologia, ou seja, uma marca que mostrava que eles estavam vindo realmente de outras realidades e que essa simbologia mostraria a origem deles, de onde eles vieram. Cada dimensional do terceiro grupo tem a sua simbologia e a sua placa. E isso deixaria-os muito mais despertos e preparados com as suas habilidades para não perderem a consciência aqui embaixo. E o que aconteceu? Eles desceram e também passaram pelas mesmas dificuldades, porém estavam mais preparados. Chegaram aqui, num certo momento, em 4004 a.C., deixaram as placas em cavernas, em locais subterrâneos da Terra, em várias partes do mundo onde eles chegaram, inclusive aqui no Brasil, lá na região de Corguinho, Mato Grosso do Sul, naquele morro, bem conhecido por nós, foi um dos pontos da chegada de um grupo de dimensionais. Eles deixaram seus registros na Terra e sabiam que passariam pelas mesmas dificuldades, né? Que iriam perder o corpo, que iriam estar aqui, iam se envolver com a humanidade. E deveriam realizar o seu compromisso quando fosse determinado na programação que eles escreveram naquela placa. 6 meses depois, em 4004 a.C., um outro grupo, o quarto grupo, foi escolhido, selecionado, dimensionais muito capacitados, especiais, diferentes, foram selecionados a dedo pelo próprio comandante supremo dos dimensionais, das 49 raças, para descer à Terra. E esse quarto grupo iria dar todo o suporte para ajudar o terceiro grupo e iria fazer o máximo para despertar todos os dimensionais. E teria um compromisso muito maior, muito mais pesado do que os outros dimensionais. Foi quando esse quarto grupo desceu, 6 meses depois, eles chegaram na Terra também, da mesma maneira que os outros. E eram 144 mil dimensionais. O grupo que desceu para a Terra para justamente realizar o maior compromisso com a humanidade, para trazer a verdade, trazer o conhecimento e serem os representantes dos seres aqui na Terra. Preparar a vinda do comandante supremo para a Terra, Jesus Cristo. Então eles deveriam preparar os dimensionais, despertar os dimensionais, realizar o compromisso que eles tinham para corrigir tudo que tinha feito de errado no passado, preparar o terreno para uma grande mudança, para a implementação de um plano divino para a Terra.
Mas, mesmo o quarto grupo, ao cair aqui, ao descer para a Terra, trazendo suas placas, a sua simbologia, eles também perderam a consciência. Todos os grupos acabaram se perdendo aqui na Terra, e a partir daquele momento, em 4004 a.C., até hoje, 6.000 e poucos anos, né? Todos estes dimensionais, muitos deles, né, estão aqui na Terra ainda, vivendo na condição de seres humanos encarnados. Nós, seres humanos dimensionais, estamos aqui presos na Terra. Quem são os anjos caídos? Uma parte desses anjos são os dimensionais que aqui estão, perdidos, inconscientes, que desceram e estão vivendo na condição de seres humanos. São anjos